que a sua anástrofe, né? Que a sua psique tem que se submeter ao zoe de Deus. O zoe é a vida de Deus em nós. Essa é a vida, que é a vida de abundância mesmo. Ok? Quando fala ali, o Evangelho da Cruz, agora eu vou ler aqui e comentar, tá? O Evangelho da Cruz é a morte do eu. Para isso que serve a cruz. O sangue te viabiliza. A cruz te autoriza. Ou pelo sangue também te autoriza. E pela cruz ela viabiliza o projeto. Por que a cruz? Porque a cruz é um lugar em que não dá para você se crucificar. Alguém vai ter que crucificar você. Essa morte de cruz precisa de dois. O crucificado e o crucificador. Outras mortes você pode se matar, você pode se autoflagelar, coisa do gênero. Mas a cruz precisa de alguém para fazê-lo. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Deus vai usar. Sabe qual é a maior ferramenta que Deus vai usar para operar a cruz em você? É outra pessoa. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Essa que você acabou de lembrar dela agora aí, fez até assim. Essa é a pessoa que Deus vai te usar para levar você para a cruz. O que é a cruz? É a morte do eu. Muitas vezes Deus leva você para caminhar, para andar com pessoas que você não gosta, mas que você precisa, porque é o ferro com ferro. É Deus, aquela pessoa que você pensa que foi o Satanás que colocou do seu lado. Eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa nova para você. Foi Deus mesmo que colocou. Quem você acha que escolheu o ministério de Jesus? Foi o Espírito Santo. Quem foi que o Espírito Santo escolheu para andar junto com Jesus? Judas, um traidor. Pedro, um negador. Tomé, um incrédulo. Tá entendendo? Olha só que turminha. Tinha alguém preparado naquela turma? Era só cara cheio de purga. Para quê? Para treinar o Jesus que poderia... Jesus, ele precisava de alguém, cara. Ele não precisava de ninguém, filho. Ele não podia falar, pai, faz o seguinte, desce uns 3 anjos aqui. Ele com 3 anjos evangelizava, filho. Ele punha com 4 anjos, um leste, oeste, norte e sul. Cada anjo com um trombetão, falando, ele chegou, Deus é Deus na terra, chegou, é agora ou nunca, ou aceita, ou vai para o inferno. Pronto! Se ele quisesse usar o poder dele, era 4 trombetas e pronto, acabou. Mas por que Deus não quer ser conhecido pelo seu poder? Porque ele quer ser reconhecido pela sua vontade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Toda vez que você abre mão do seu poder para se submeter à vontade do seu Pai, você alcança vida ressurreta. Por isso que esse assunto da paternidade está tão envolvido na questão do novo pacto. 5 ministérios, paternidade, governo da igreja, liberdade do mover do Espírito pela palavra, porque uma coisa vai se encaixando com outra. Por isso que a gente vai, de tempos em tempos, a gente vai levando e trazendo esses assuntos. Para mim demorou um tempo, até para o nosso apóstolo mesmo, né? Ele testemunha. A primeira vez que ele ouviu o Evangelho do Novo Pacto, ele falou, nossa, uma mensagem legal. A mensagem do novo Pacto ele só vai entender anos depois. Porque quando a gente ouve o Novo Pacto, a gente está no Novo Testamento, que eles têm voz. Eu também.
Quando eu ouvi, não, manjo, né? Depois eu fui ver, não, acho que eu não manjo, não, peraí. Sabe, o evangelho de Jesus, a gente prega. O evangelho de Cristo, é ele mesmo quem se revela a nós. Por isso que Paulo fala, e quando aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim. O evangelho do Novo Pacto é algo extremamente revelacional. É ele quem... Por isso que esse é o evangelho que Jesus fala, a quem o Pai enviar, entende? É uma operação do Filho com o Pai. Como até hoje é assim que funciona. Chegou, acho que foi uns meses atrás, Deus falou para mim, agora está na hora de você parar com as suas mensagens pessoais. Agora prega a mensagem do teu Pai espiritual. Eu falei, sim, Senhor. Que agora nós estamos andando o quê? Em linha. Agora não é mais um eu. Não interessa mais o que eu sei. Interessa agora o que Deus está querendo estabelecer. Eu gosto muito de Noé. A gente fala muito, né, a geração Noé. Né, os 3 filhos de Noé, as suas 3 noras. Eles não tiveram agenda própria. Não foram fazer coisa por conta própria. O maior evangelismo de Noé nos seus 100 anos de edificação da arca foi o mundo tá vendo que os filhos não faziam coisa que não tinha nada a ver com a obra do pai. Você lembra que falava que casava, você dava em casamento, ou seja, estavam fazendo a coisa que lhe dava a gana. Enquanto isso, eles não tiveram filhos. Ou seja, não fizeram nada por conta. Porque ele falou, não é hora de agendas particulares. Agora é a hora de ouvir o que o meu pai está fazendo. E com isso Deus julgou a terra. Deus julgou a terra com uma família de obediência de filhos ao pai. Com aquilo foi suficiente para ele julgar. Porque Deus nunca pode julgar a impiedade do mundo, enquanto a igreja não anda em piedade. Porque Noé, a arca é a tipologia de Cristo, né? Uma só porta, tá? os três ambientes da arca, espírito, alma e corpo. Tá? Então, nós estamos construindo o corpo de Cristo. Por isso que é tão importante, por favor, meus amados, não tenta fazer a obra de Deus do seu jeito. Por isso que Efésios está escrito lá, gente. Por favor. Está escrito lá. E Cristo, Paulo escreveu, e Cristo mesmo deu para a sua igreja. Nós, em primeiro lugar, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento, grow up, o crescimento. O crescimento na maturidade. Não é um crescimento numérico. Mas é pegar aqueles que vão chegando. Somos técnion, depois ruios. Está entendendo? Gente, não é... Olha, o incrédulo vai ser julgado pela sua incredulidade? Vai. Mas também a igreja vai ser julgada pela sua irresponsabilidade. Pela sua vaidade de ter feito, querendo fazer a vontade de Deus do seu jeito. Ai de você que está querendo fazer a vontade de Deus do seu jeito. Estou falando isso aos líderes, né? Se você almeja a liderança, grande coisas, mas saiba que tem medidas. Tem medidas a ser observadas. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Aquele que come da árvore da vida, mas também dá uns beliscos lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que é? E a árvore do conhecimento do bem e do mal tem a mesma raiz. O mal e o bem estão juntos. Ele não fala do mal e do mal, é do mal e do bem. Só que o problema da árvore do bem e do mal é que o bem e o mal têm a mesma raiz maligna. Então, o bem, apesar de ser bem, a raiz era ruim. Tá percebeu o engano? Tem coisa que a você parece bem. A mim parecia bem. Como foi há 3 anos atrás, né? A mim parecia bem abrir uma igreja aqui em cima. Só que eu tinha habilidade? Tinha. Eu estava habilitado? Não.
Ainda bem, glória a Deus, que fala para mim, cara, você tem muita habilidade, mas você não estava habilitado. Espera até estar habilitado. Aí eu esperei até estar habilitado. Porque a minha habilidade não me habilita. Que, aliás, quem fez isso? Satanás. Você lembra que está lá no livro de Ezequiel? Né? Ele andava sobre fazer o querubim ungido. Se era um cara que tinha habilidade para fazer, era ele. O sinete da perfeição. O que entrou no coração dele? Negócios. O que é negócios? É tirar proveito do bem que você faz. Eu faço tão bem, faço tão bem um negócio, por que eu vou fazer para o outro? Vou fazer para mim mesmo. E vai lá e começa a fazer um negócio à parte. É o princípio do Satanás, velho. É o Satanás que pensa, eu faço tão bem, por que eu preciso do outro? Vou lá e faço sozinho. Por isso que eu tô muito empolgado com esse projeto nosso lá na Família de Cristo Church, com o pastor Elton e a pastora Viviane, porque é isso que a gente tem falado, né? Enquanto as igrejas no mundo estão se dividindo, porque, eu faço bem, por que eu preciso de você? Eu vou lá e abro o meu negócio. Pequenas empresas, grandes negócios. Não, a gente está fazendo o contrário, a gente está se unindo. Poxa, o Tex ele é reconhecido, tem a unção de ensino, outro tem a unção profética, outro tem a unção pastoral, outro tem uma vocação apostólica. Se une! Deixa de ser salada de batata e seja um purê. Que todos sejam um, como eu sou um. E aonde Deus vê a unidade, da onde vê a unidade, Ele ordena a sua bênção. Aí tem muita cara que começa a ser atacado na vida dele, aí ele não entende por quê, porque ele começa a andar em unidade. Quando Deus está chamando você para andar em unicidade. Unidade não é fazer o bem do jeito que você quer. A unicidade é você deixar de você fazer o que você quer do jeito que você quer, para fazer aquilo que o Pai quer. Eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazendo. Essa é uma revelação tremenda, cara. Num país de órfãos que nós temos, em todos os sentidos. A orfandade ministerial, a orfandade espiritual. Porque Paulo foi Paulo porque teve um Gamaliel, cara. João Batista, ele tinha uma mensagem poderosa, mas ele é filho do sumo sacerdote. Então ele tinha uma mensagem pujante, ele tinha uma mensagem poderosa, não é? Violenta, mas ele tinha um fundamento, porque até então ele era João Batista, mas antes, o João Batista, o profeta, mas antes ele era filho do sumo sacerdote. Em casa de pastor, em casa de sacerdote, um sacerdote, sabe, o pai almoça a Bíblia, janta a Bíblia, toma café a Bíblia, Torá, estuda. Então, gente, ele tinha uma mensagem renovadora, porém com um fundamento. Por isso que ele usava as roupas que ele usava. Porque quando ele abria a boca, ele trazia uma mensagem de reforma. Mas quando olhavam para ele, ouvia aquelas vestes que ele usava, de pele de camelo e o cinturão, quando olhavam para aquilo, eles viam nele a velha ordem profética. Essa mistura é fabulosa, gente. Tem uma mensagem inovadora, porém um certificado do velho sacerdote. Não é um neófito, não é um Zé Mané querendo fazer alguma coisa. Tem estirpe, tem. Por isso, olha, entre a família judaica, nós fazemos duas perguntas. Quando você vai conhecer alguém. Opa, qual é o seu nome? José. Qual é o nome do seu pai? Entre os judeus é a primeira pergunta que você faz. Por isso falar, Jesus, filho de... Você viu? Jesus, filho de Davi. Por que não falou filho de José? Porque ele foi buscar na genealogia que interessa a ele. Não estou desqualificando José, não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. José teve uma participação tremenda. José, para mim, é o maior exemplo de paternidade, porque ele foi pai de alguém que não era filho dele. E tomou como se filho dele fosse. E entregou ele até os 30 anos. Depois ele foi, que agora convém que ele cresça ou diminua. Maravilhoso isso. Onde é que eu estava, Gil?
Isso é o profético no meio do ensino. Colossenses 3:4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com a de Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso.